a Deus, ainda bem, ô glória, live de vitória, porque hoje, para ser honesto, como sempre tento ser com vocês, o mais importante era a vitória. É claro que a gente tem muita coisa para pontuar, é claro que a gente tem muita coisa para falar sobre esse 3-2 em cima do Sport, sobre essa vitória fora de casa, em que o Vasco sofreu e correu riscos desnecessários, mas que também contou com uma arbitragem horrorosa do Rafael Claus. E a gente vai falar muito sobre isso aqui também, porque é impossível a gente não citar a quantidade de erros absurdos que aconteceram na Ilha do Retiro. Mas, repito, o mais importante hoje era a vitória. O Vasco da Gama não tinha vencido sob o comando do Diniz ainda com um placar magro, um placar simples, aquele placar por um gol de diferença. E apesar, repito, da falta de leitura do técnico, apesar também dos erros na hora das substituições, principalmente no tempo das substituições, eu acredito que esse tipo de vitória, em que você está jogando fora de casa, mesmo sendo o lanterna do campeonato, mas que você está recebendo pressão, essa vitória é mais simples, e quando você consegue essa vitória, ela te dá casca para o restante do campeonato, ela te dá casca para a caminhada. Então, a evolução que a gente viu na partida contra o Botafogo, eu falei com vocês aqui, que eu me senti mais satisfeito com 1-1 diante do Botafogo, principalmente pela postura e a forma equilibrada como o Vasco jogou, até mesmo mais do que depois do 6-0 contra o Santos, ela culminou na vitória do Vasco do jogo de hoje. Porque, apesar dos erros de leitura do Diniz, apesar da falta de mexidas em momentos importantes do jogo, e que, para mim, ele não leu bem o jogo, o Vasco também venceu por causa dele. Uma torcida que até conseguiu encher a Ilha do Retiro, mas sabe também da situação do time, e aí o Sport veio para cima de alguma maneira. Porém, cara, quem realmente torna o jogo mais difícil para o Vasco é a arbitragem do senhor Rafael Claus. E, cara, para vocês verem como eu tento ser um pouco mais equilibrado, eu tento ser mais equilibrado falando de arbitragem aqui no futebol brasileiro, que eu falo no programa, por exemplo, e eu falei aqui na live até na última partida. Eu acho que o que aconteceu na quarta-feira, do Daronco não ter dado aquele pênalti e tudo mais, ele não é um escândalo, tá? Ele não era um escândalo, a questão do pênalti do Marlon Freitas. Se você acha que foi, tá tudo bem. Se você acha que não foi, tá tudo bem também, porque você tem interpretações que você pode concordar de um lado e de outro. O que aconteceu hoje, dentro da Ilha do Retiro, é um escândalo. É um escândalo. É uma das piores arbitragens que o Vasco teve no ano de 2025. E olha que não são poucas. Porque o Rafael Claus faz o Sport conseguir voltar para o jogo. Aquele pênalti ali, ele é completamente inexistente. Ele é uma vergonha, por sinal. Ele é uma vergonha principalmente para um Rafael Claus que muitas vezes é rigoroso quando o jogo está acontecendo, deixa de marcar faltas, acha que aqui é a Premier League. O problema é que ele não entende que, apesar de ser bom você deixar o jogo rolar, isso não quer dizer que as faltas não precisam ser marcadas. E aí, várias faltas de jogo que ele deixa de marcar quando a bola está rolando, que foram muito mais intensas, e eu vou citar uma aqui, grave, que foram muito mais intensas do que o pênalti que ele marcou, e ele não marca. O pênalti que ele marcou é uma afronta. É para a CBF olhar o pênalti e falar assim: gente, tudo isso aqui não pode acontecer. Esse tipo de lance é o tipo de lance que não pode acontecer. Logo, o Rafael Claus, que é um técnico rigoroso, e faz esse tipo de bizarrice para mim. É bizarro. Aquilo ali não é pênalti de forma alguma. E pior, o VAR também não chamou para corrigir. Contra o Fluminense, e no jogo do Bahia e Fluminense, o Rafael Claus também ia marcando um pênalti inexistente. Só que o VAR chamou para corrigir. O braço estava grudado do jogador do Bahia, e de fato aquilo ali não foi pênalti. E o VAR chamou para corrigir a besteira que ele ia fazendo. Hoje não teve VAR para corrigir. E é o pênalti que faz o Sport voltar para a partida. A partir do momento que o Sport empata o jogo, cara, logo depois tem uma falta criminosa no Jair. Uma tesoura em cima do Jair, que inclusive faz o Jair sair de campo, faz o Jair sair lesionado. Na frente do Rafael Claus, na cara do Rafael Claus. E ele não teve a pachorra e a coragem de marcar a falta. Uma falta de cartão amarelo. Uma falta grave. Uma falta que tirou um jogador importante do Vasco, um cara que estava crescendo do time. E que mais uma vez interferiu dentro da partida. E ele não conseguiu marcar nem a falta. Uma tesoura que foi muito mais falta, inclusive, do que o pênalti que ele marcou em cima do jogador.
do Sport. Ou seja, no primeiro tempo, apesar do Rafael Claus, o Vasco ainda conseguiu sair vencedor da etapa inicial, justamente porque hoje eu acho que, tirando o Ryan, foi uma noite muito boa, foi uma noite muito positiva dos homens da frente. O Coutinho, o Nuno e o Verratti. E quando eu digo isso, não quer dizer que o Ryan jogou mal, que o Ryan foi terrível. Ele só não foi o jogador que a gente sabe que ele é. Mas mesmo não sendo o jogador que a gente sabe que ele é, ele ainda conseguiu participar do primeiro gol quando ele acha o Pumita naquele momento. Mas eu acho que, em ordem de escala, a partida que o Nuno Moreira fez hoje é muito inspiradora para ele, né? Uma boa partida para ele, uma noite inspirada de fato. Em segundo, o Coutinho foi muito bem hoje também. E em terceiro, o Verratti foi muito bem. Porque você pegar o lance do segundo gol, quem briga pela bola duas vezes, primeiro numa cabeçada fazendo recomposição de linhas, é o Verratti. Depois ele vai lá, tromba com o jogador do Sport, faz o jogador do Sport se desequilibrar, ou seja, compete sem a bola e o Coutinho vai lá, arrasta para achar o Nuno Moreira. Depois o Nuno Moreira volta essa bola para o Coutinho e o Coutinho consegue fazer o seu gol. Aliás, o 9º gol do Coutinho na temporada. Se eu falei do Nuno Moreira, que tem 12 participações em gols, com 6 gols e 6 assistências, o Coutinho também chegou nesse número. O Coutinho marcou 9 gols e deu 3 assistências nessa temporada. Ou seja, a dupla Coutinho e Nuno participaram já de 24 gols do Vasco em 2025. E o Vasco fez 65 gols ao todo nessa temporada. Então são números bem relevantes desses dois jogadores que, obviamente, alternam entre grandes jogos e jogos nem tão bons, jogos ruins às vezes, que fisicamente sofrem também, porque eu acho que eles conseguem render muito bem por 60 minutos, mas que, quando eles estão bem, eles conseguem fazer uma dupla muito positiva para o Vasco da Gama. Quando eles estão bem, o Vasco é um time que consegue encontrar outra maneira de jogar. Então, hoje, a gente teve um Nuno Moreira e também teve um Coutinho inspirados, com a boa participação do Verratti, tanto no primeiro gol quanto no segundo gol, em que ele briga para isso acontecer. O Vasco, apesar do Rafael Claus, mais uma vez, apesar do Rafael Claus, consegue sair vencedor do primeiro tempo e, repito, era o que importava naquele momento. Fazer o gol rápido para não sentir tanto golpe, para esse time não desmoronar. Eu acho que até teve um pouquinho de desorganização, mas uma desorganização natural, até pelo lance absurdo que aconteceu. E o Lucas Freitas, com toda a razão, dá uma entrevista muito lúcida sobre tudo que aconteceu. Eu acho que ele foi muito claro ali. Era uma indignação, o pênalti marcado, e ele foi muito bem para mim na entrevista. E ele foi melhor ainda em campo. Assim, eu sempre falei aqui, eu acho o Lucas Freitas um zagueiro ok. E eu acho ele realmente ok. Ele não é nem muito bom e ele nem é muito ruim. Eu acho que ele é um zagueiro ok para você ter no elenco. Só que hoje ele fez uma partida muito boa. Muito boa. Ele não só faz uma partida boa defensivamente, porque ele salva o gol do empate que o Vasco ia tomar, o 3-3, mas ele também sofre o pênalti e vai bem nos duelos em que ele foi exigido. O pênalti, inclusive, é uma jogada muito bem feita. Um lençol muito bem feito do Lucas Freitas, o zagueiro Lucas Freitas, que conseguiu originar o pênalti. O Verratti pega a bola e vai lá e faz o gol. Conta até com um pouco de sorte, a verdade é essa, mas a sorte acompanha os competentes. E nesse fundamento, o pênalti, o Verratti é um cara que é um dos melhores batedores do Brasil, eu não tenho dúvida. Não só por isso, ele tem hoje 44 jogos com a camisa do Vasco e 24 gols marcados. Então, diferentemente de várias outras partidas recentes, em que o Verratti, mesmo fazendo gol, não fez um bom jogo, hoje não foi o caso. O Verratti fez um jogo bom sem a bola e com a bola. O Verratti fez um jogo bom participativo, além do gol, e ainda conseguiu fazer o gol. Ah, mas é gol de pênalti. É, um gol de pênalti no momento que estava 2-1, que se ele perdesse, o jogo poderia ter tomado outro contorno emocional e que os grandes jogadores são importantes também no pênalti. Pênalti não é demérito. Pênalti não é demérito. As pessoas acham que fazer gol de pênalti é fácil. Quantos e quantos perdem pênalti? Quantos e quantos não conseguem ajudar seu time? No momento importante que você tem uma grande penalidade, uma grande oportunidade. O Verratti perdeu pouquíssimos pênaltis com a camisa do Vasco desde que ele chegou. E ele é um cara que, no momento decisivo, ele vai lá, pega a bola e faz o gol. Faz o 3-1, que deu a tranquilidade necessária para quê? Para que o Vasco pudesse, dentro da partida, ter controle. E isso aconteceu. Depois que o Verratti faz o terceiro gol, o Vasco, inclusive, faz uma troca de passes envolvente. Tem olé e tudo mais. O Vasco fica com a bola. O Vasco conseguiu envolver o Sport em algum momento.
O Daniel Paulista faz 2 substituições ofensivas e ele perde o meio-campo. Quando ele perde o meio-campo, o Vasco fica mais com a bola ainda. Só que passaram-se 10 minutos, o Sport cresceu um pouquinho. Já estava muito claro que esse time estava sem perna. Já estava muito claro que o Coutinho estava cansado, que o Nuno estava cansado, que o Verratti também já não estava mais ajudando, como se esperava, apesar de ter conseguido segurar uma ou outra bola ali no segundo tempo. E ele poderia ter vindo com as substituições. Ele poderia ter mexido. Ele poderia ter tirado o Nuno antes, ele poderia ter tirado o Coutinho antes, e ele poderia até ter tirado o Verratti, porque ele teria banco para fazer essas substituições hoje. Ele teria condições de fazer isso. E ele não fez. Ele esperou o Vasco tomar um gol, o que estava na cara, depois que o Vasco perde um pouco desse controle, toma um gol de bola aérea, que é uma deficiência grave desse time há muito tempo, e o Fernando Diniz errou em sua leitura de jogo. Errou porque demorou muito a mexer e não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O Fernando Diniz tem dificuldade para ler o jogo e conseguir fazer as substituições. As substituições do Fernando Diniz são substituições precárias em vários jogos. E quando eu digo isso, não é só na troca de peças. Isso tem muito a ver com o tempo em que elas são feitas. Porque se o teu adversário te respondeu colocando 2 jogadores de frente ofensivos e oxigenando a equipe, e a sua equipe claramente cansou, o Vasco toda hora tentando marcar em bloco baixo, e aqui vai um elogio também. Lembra que eu mostrei para vocês no último... Aqui, ó. Vou até pegar aqui. Teve um jogo... Foi o jogo do... Foi do Juventude? Não, foi do Corinthians. Que eu mostrei para vocês aqui o quê? Um posicionamento defensivo, né? Que é o 4-4-2 sem a bola, que é a linha de 4 defensiva e a linha de 4 aqui com os pontas voltando para poder formar com a dupla de volante. Que no caso desse momento da partida era o Barros, que fez um bom jogo hoje de novo, apesar de não ter sido espetacular. Ele dá outra cara para o meio-campo do Vasco, ele dá outra saúde. E o Matheus Carvalho, o Cocão, que fez um jogo mediano, ele não comprometeu. E aqui ficava o Coutinho e o Verratti. Aqui na frente o Coutinho e o Verratti, sendo que são 2 jogadores que, primeiro, o Coutinho cansa muito, então ele não aguenta determinado momento. O Vasco já tinha cansado há 10 minutos. 10 minutos antes do gol, o Vasco já estava cansado. O Nuno já não estava mais conseguindo acompanhar. E não era por falta de qualidade técnica ou de leitura, é que ele estava cansado. O próprio Ryan, hoje, aqui na direita, já estava cansado também nessa recomposição. Ele já estava cansado. Então, toda hora que o Sport vinha aqui com o seu time para fazer balanço, e ele vinha, balançava para cá, e aí esse acompanhamento do Vasco, ele estava sendo mal feito, justamente por causa do cansaço. Então as bolas estavam... E aí você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama 3, Sport 2 na Ilha do Retiro. Rapaz, e vou te falar um negócio, um jogo bem complicado pro Vasco. Eu tinha muito tempo que eu não vi o Vasco sofrendo tanto dessa maneira, né? É um negócio absurdo. O Sport é uma equipe totalmente limitada, mas botou uma pressão terrível no Vasco, tentando. E, assim, o Vasco penou, cara, penou. Por um triz que o Vasco não saiu com o empate da Ilha do Retiro. E foi realmente por muito pouco, né? Porque o Vasco mereceu tomar o empate, porque o time recuou, teve ali o Diniz fazendo várias mexidas de maneira tardia, demorou demais para mexer e deu no que deu, né? O importante para o Vasco, até vi vários torcedores falando sobre isso, que por mais que jogue mal, o mais importante é vencer. O Vasco venceu, mas que convenceu? Não convenceu não, hein, cara. O Vasco precisa melhorar muito. E essa pausa que o técnico Fernando Diniz vai ter vai ser muito importante para a equipe. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo
Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!